Saudações em Cristo, eu quero compartilhar com você hoje o texto de Romanos capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 14, que diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Quero apenas dar uma pausa aqui para dizer que o apóstolo Paulo está falando a um grupo específico de pessoas. Ele está falando aos seus irmãos em Cristo, aqueles que, como o próprio apóstolo Paulo, já entenderam o que é servir a Deus, o que é ter Cristo como o Senhor das suas vidas. São aqueles que conhecem o tempo, que conhecem discernir, à luz da palavra de Deus, as coisas que acontecem ao seu redor no que diz respeito à salvação eterna, no que diz respeito, por exemplo, à volta de Cristo. Então ele se refere a essas pessoas. E ele diz assim: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então o apóstolo Paulo está falando do tempo que se aproxima. E então ele diz que a salvação está mais próxima do que quando cremos. O tempo está passando e as promessas de Deus em relação à salvação, as promessas de Deus em relação à volta de Cristo, cada vez se aproximam mais, o cumprimento se aproxima mais. Ainda que nós não saibamos quando acontecerão todas as promessas, inclusive a consumação do século, mas o fato é que a cada dia que passa, ela se torna mais próxima. Então, considerando isso, o apóstolo Paulo diz assim: vai alta a noite, vem chegando o dia. A ideia de que a partir que da mesma forma como a noite avança e o dia clareia, assim também são os cumprimentos das promessas do Senhor. A ideia de uma noite que vai passando para que ela dê lugar ao dia. O dia aqui, então, é uma representação das promessas cumpridas. E ele fala assim: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Como cristãos, como pessoas que aguardam a salvação, que aguardam a volta de Cristo, que aguardam a consumação do século, nós somos chamados a viver neste mundo, durante o tempo da nossa vida, como pessoas de fato compromissadas com as obras da luz. E ele diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O servo de Deus que aguarda esse dia da salvação, as promessas do Senhor, que tem Cristo como Salvador, ele deve viver nesse mundo de forma que corresponda, com a vida de alguém que de fato crê em Deus. Então ele fala não viver uma vida pecaminosa. Ele cita as bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas, ciúmes. São características de uma vida pecaminosa que está na contramão daquilo que Deus quer. Então ele termina dizendo assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas consciências. A ideia então é de não darmos lugar, não termos espaço na nossa vida para aquilo que é contrário aos propósitos de Deus. Uma vez que nós cremos em Cristo como Salvador e estamos aguardando esta salvação se concretizar, estamos aguardando a volta de Cristo, estamos aguardando a consumação do século. Vivamos segundo a vontade de Deus. Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.